Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente coloca as orelhinhas na cabeça do coelho, tá? Aqui eu tenho uma esfera, né? E a gente já tá aí acostumado, né? Vocês já viram outras aulas de como cobrir uma esfera de isopor com tricotinho. A única diferença aqui é que você vai tirar aí um pedacinho de nada das extremidades da sua esfera, tá? Muito pouco mesmo, tá bom? Só para que essa cabeça fique mais achatadinha, tá certo? Dessa forma assim, ó, tá bom? E o resto, vocês já sabem como encapar aí a bolinha de isopor. Aqui eu tenho 20 centímetros, que a gente vai fazer as orelhinhas, e o arremate aí dessa ponta vai ser um pouco diferente. Vocês vão aí puxar, né, a pontinha do tricotinho, para que possa ficar aí com um pedacinho de fio na agulha. Vai passar esse fio na agulha como de costume. E aí você vai passar o fio pelas 4 alcinhas por 2 vezes, tá? Passa uma, depois vem, passa novamente. Não aperta esse fio, tá certo? Vai passar pelas 4 alças, né, 2 vezes. Vai deixar um espaçozinho aí no meio, ó, de forma que passe o arame tranquilamente, tá? E aí a gente joga essa pontinha desse fio lá pra trás, lá pra dentro, aliás. E aí você volta, né? A gente sai no meio de um pontinho aí da trama e você volta atrás, pegando a alcinha que fica lá no meio interno do ponto e puxa para que ele prenda aí. Por quê? Como essa partezinha vai ficar, né? Esse acabamento, aliás, perdão, vai ficar aberto na ponta, quando a gente passar o arame, para não correr o risco dessa pontinha aí junto, então ela tem que estar presinha. Vou passar aqui uma pontinha de durex na ponta do arame, para passar aí por dentro do tricotinho. E aí você vai introduzir o arame cuidadosamente e passar por dentro desse tricotinho. Passa até o outro lado. Aí você vê que ele dá uma enganchadinha. Então, ó, se essa pontinha do fio estiver solta, corre o risco de desfazer o nosso acabamento, tá? E aí você vai achar o meio, tô aqui medindo. Vai achar o meio com o alicate firme, tá? Não balança esse alicate aí. Você vai segurar e dobrar ao meio, tá? E aí ajusta aí o tamanhozinho. Eu falo do alicate firme porque o que faz cortar o tricotinho é o atrito do fio, né, do tricotinho com o arame. E aqui a gente acha o meio do meio e dobra. E aqui eu faço com o dedinho, que é para poder ficar arredondado, tá? Vem aqui no outro, ó, dobro também. Dou uma ajustadinha. E aí aqui, ó, eu dou uma amassadinha com o meu dedinho, para que essa orelhinha aí pegue uma forma mais bonitinha, tá? Desse jeito aqui. E aí ajusto de forma que as orelhinhas fiquem bem juntinhas aí na base. Ajustar mais um pouquinho, vai observando se não ficou torto, tá? Porque como é a mão livre. Tirar aqui as pontinhas do arame, do durex que eu coloquei no arame. E aqui eu deixo eles um pouquinho mais reto do que está, né? A gente, quando dobra, ela vai pro centro e aqui eu vou deixar mais retinho, tá? Para que possa introduzir melhor aí na nossa bolinha de isopor. Vou cortar aqui um pouquinho, não tem necessidade de ficar muito grande. Uns 2 centímetros aí é o suficiente, tá? Aqui eu vou vir com... eu vou usar aqui uma ferramenta que eu tenho, que é um agulhão, só para facilitar, tá? Essa introdução desse arame. Então, eu vou achar aqui, eu centralizei aí a parte, né? Porque quando a gente envolve a bolinha de isopor, tem uma parte que fica inclinada e uma parte que fica reta, então eu vou centralizar a parte reta para frente, tá? Ah, você consegue, sem furar previamente, introduzir o arame aí. Só dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Mas consegue tranquilamente, caso você não tenha uma ferramenta assim ou parecida. Aqui eu introduzi o arame e eu venho aqui
com um pouquinho de cola quente, bem no meio, ó. Empurro para ele encaixar aí direitinho. Pode usar a cola de silicone também, tá? Eu geralmente uso a cola quente e a cola de silicone, mas isso é uma preferência minha, porque eu vou usando ali o que eu acho que é mais ágil. Essa parte aqui eu usei a cola de silicone, e aí com a pontinha da tesoura ou de alguma coisa aí mais pontudinha, você vai vir com a pontinha, depois de colocar a cola de silicone, aqui tem que ser de silicone, e vou empurrando, né, para poder introduzir aí toda essa trama de tricotinho lá para dentro da trama do tricotinho que tá envolvido na esfera, para que elas se fundam, né, e dê essa impressão aí de que é uma peça só, né, que tem não apareça aí a emenda, né, o começo ou o fim, e fica um acabamento bonitinho. Essa cola de silicone, é bom você esperar ela secar um pouquinho, não começar a introduzir assim que você colocar a cola. Por quê? Quando você espera aí 1, 2 minutinhos, ela já vai ficando mais sequinha, e aí fica mais fácil de você introduzir, já ficar e você já perceber que se tá bom ou não esse acabamento. Porque enquanto ela tá muito líquida, você vai empurrar e ela vai sair de volta. E quando ela tiver um pouquinho mais seca, não é totalmente seca, tá? É só um pouquinho menos líquida. Ela já vai ficando e você já vai observando aí como que vai ficando o acabamento, tá certo? Então vai fazendo isso até você achar que tá bonitinho. Até você ver que tá tudo ok com a trama, que não tá saindo, que não tá feio. A intenção é que fique uma junção aí das duas partes. Agora eu vou abrir aqui um pouquinho as orelhas, porque eu vou dar uma entortadinha, né? Uma inclinada para frente. Eu seguro aqui fortemente com o dedo, ó, nesse sentido, para que ela fique caidinha aí para frente, né? Curvada. Você pode usar o alicate também, cuidado para não ficar muito dobrado. E também para não cortar o seu tricotinho, tá? Agora vamos à parte do rostinho. E aí você vai ter como orientação as orelhinhas, tá certo? Ó, você vai vir aqui, pular mais ou menos a medida de 2 voltas de tricotinho, certo? Um dedinho mais ou menos, pra gente poder colocar aí os olhinhos, certo? Esse olhinho que eu vou colocar aqui é aquele olhinho de trava de amigurumi. E ele tem aí aquela partezinha do parafuso, né? Então eu venho aqui, ó, furei e introduzo. Se você tiver um olhinho que é só a parte externa ou uma bolinha para bordar, serve também do mesmo jeito, tá bom? Inclusive, teve um desses coelhinhos que eu fiz com uma bolinha, uma pérola preta, né? No qual eu bordei. Passei a agulha e costurei ela na bola. Aqui eu botei um pinguinho de cola, apertei bem. Essa cola é uma cola instantânea, mas você pode usar a cola de silicone também. E aí, mede aqui, ó, faz a mesma coisa. Caso você vá usar a pérola, né, que é de costurar, não tem necessidade de fazer esse furo, tá? Que é só porque eu quis usar o olhinho com trava, né, aproveitar aí essa partezinha de rosca que ele tem para ficar mais firme, né, mais seguro. Porque essas cabecinhas aqui foi uma encomenda, né, foram, aliás, uma encomenda de uma cliente para colocar em tiaras. Então, eu precisava que ficasse com bastante segurança para a criança que iria usar. Agora, para bordar esse narizinho, eu peguei um fio rosado, tá? Pode ser fio de bordar, pode ser fio de costura com 2 ou 3 voltas. E aí eu dei medi o meio e dei um nozinho na ponta. E eu vou vir com uma agulha firme, tá? Tem que ser uma agulha grossa, uma agulha muito fina aí não vai dar certo. Procura aí um local onde esse nozinho vai se esconder entre a trama do tricotinho. E aí vou levar essa agulha para lá. Você pode usar o alicate também, caso haja resistência ou você perceba que essa agulha vai quebrar. Tem cuidado para não se machucar, tá? E aí com cuidado você vai segurar essa agulha até achar o centro lá que você mediu. Você pode pegar também um alfinetezinho e deixar marcado esse meio, tá? Caso você tenha dificuldade de fazer isso a olho nu.
E aí, olhando não, né? No olhômetro, né? Aí olhando, para que você não erre o meio, tá? Ó, puxo lá pra dentro essa pontinha, com a pontinha da agulha eu ajudo para que ela vá lá pra dentro. E aí, eu vou começar o meu narizinho. Achei bem o meio. A princípio eu vou fazer aqui, ó, uma reta. Só um tracinho, tá? É a parte de baixo aí do narizinho. Ó. E aí, depois, eu vou aqui fazer um traço na horizontal, porque a gente vai fazer aí uma espécie de T, certo? Dessa forma, assim. O tracinho na vertical fica fica maior do que o tracinho da vertical, ou perdão, da horizontal. Então, achei aí a proporção. E aí eu corto esse T. Na verdade, eu corto não, né? Eu coloco em cima, tem que ficar bem em cima. Eu passo esse fio 2 vezes. Para que possa ficar aí mais grossinho, já que o meu fio é um pouco fino. Esse é um fio de bordar. Uma espessurazinha mais grossa, né? Não é aquele de meada. Mas eu decidi fazer 2 voltinhas para ficar um pouquinho mais grosso. Aqui eu vou procurando um lugar para introduzir essa linha para lá e para cá, para sair em algum lugar onde eu possa escondê-la, tá? Aqui eu vou só cortar e vou vir com um pinguinho de cola e colar essa junção aí para que esse fio fique presinho, né? E não solte. Agora a gente vai fazer aqui as sobrancelhas e os cílios. Então, a mesma coisa, procura um local aí para introduzir a sua linha, que eu tô usando a linha de costura com 4 fios, né? 4 voltinhas do fio. Você vai sair aí acima do olhinho, lembrando que você vai fazer uma diagonal. Uma forma que você pode ajudar também, se você tiver aquela canetinha fantasma, você risca, né, o desenho que você quer com a canetinha fantasma e depois coloca aí o vaporzinho para que ela se apague. Não consegui de primeira, como disse, é um pouquinho difícil, então eu vou procurar um outro lugarzinho aqui para introduzir. Mais uma tentativa. Aqui, ó, você vai, como eu disse, fazer uma diagonal. Então, eu vou medir mais ou menos aonde começa e termina a largura do olhinho que eu vou fazer. Então, saí, aí eu estico o fiozinho assim pra saber a direção que eu vou. A trama do tricotinho não é legal, né? Não é fácil, aliás, de bordar, porque ela é toda aberta. Então, a gente vai procurando um lugarzinho aí melhor pra ficar. E aí, eu já vou passar, quando eu colocar esse fiozinho ali pra cima, ó, já vou pra próxima sobrancelha. Então, é um tracinho de um lado e um tracinho do outro. Sempre prestando atenção se saiu no buraquinho certo, pra não ficar torta. E aí, aqui eu já vou descer pro lugar do cílio, que também é uma diagonal, que vai do cantinho do olho pra cima. Então, aqui eu visualizei com a ponta de uma agulha onde eu precisava sair, né? Pra ficar mais perto aí, eu vou começar da parte de cima pra baixo do cílio. E aí, introduzo bem nesse pezinho aí. E aí, aqui eu vou sair lá atrás da cabecinha. Porque daqui dessa pontinha, devido à cola, devido à travinha do olho, não é fácil passar de um olho para o outro, como a gente fez com o cílio, a sobrancelha, tá? Também o fato de que a gente precisa sair novamente. Aqui a colinha grudou na ponta da agulha, ó. Aqui a gente precisa sair no pezinho novamente, né?
E como é muito pertinho, se eu sair dali de um ladinho pro outro, a trama do tricotinho é maior do que a espessura da agulha, então vai sair no mesmo lugar e não vai dar certo. Então eu vou lá atrás e volto com essa agulha para poder sair no pezinho, no mesmo lugarzinho novamente. Puxo, ó, como é bem pertinho, se eu só passasse de um lado pro outro, ele deforma essa trama, devido às espessuras de fios que são bem diferentes. E aí aqui a gente vai fazer, ó, introduzir bem no pezinho de novo. Vai lá atrás novamente. É mais jeito do que força, tá? Se você colocar muita força, você pode quebrar a sua agulha. E aí você vai repetir o mesmo processo para o outro olhinho, tá? Mesma coisa, você vem daqui, vai até lá. Ou você sai em um outro lugar e depois vai para lá, caso a sua agulha não alcance, que foi o meu caso aqui, ó. Se você estiver usando uma agulhazinha maior, você consegue ir até lá de uma vez. Caso não, vai, ó, a força, quebrei minha agulha. E aí eu fiz aqui o outro lado. A pontinha saiu aqui, ó. Se sair em algum lugar, você vai com uma pontinha de alguma coisa e vai colocando esse fiozinho pra dentro, tá? Caso ele fique aparecendo aí entre a trama. Só pegar uma pontinha de tesoura e empurrando pra que não apareça, tá? Já que é um fio mais escuro e tem facilidade de aparecer aí na trama, tá bom? Agora, para as bochechinhas, né, para fazer o blush, eu vou pegar aqui tinta de tecido. Eu não gosto de usar blush, eu gosto de usar tinta de tecido mesmo. Eu vou sujar esse pincel. Passo pouca tinta e depois ainda limpo ele aí no papel toalha ou no paninho. E aí, com movimentos circulares, você vai marcando essa bochechinha, tá? Dessa forma. É melhor você colocar quase nada e depois escurecendo do que você colocar muita tinta, porque aí não tem como tirar, tá bom? Vou deixar ela aqui bem marcadinho. E aquela tintazinha que eu sujei é o suficiente lá no papel. Dá pra recarregar se eu quiser ir escurecendo mais, tá certo? E aí ajeita conforme você quiser. Se você quiser, você pode fechar mais essa orelhinha também. E tá pronta, né, a nossa cabecinha de coelho, tá certo? Você pode deixar essas orelhinhas pontudas também. Fica ao seu critério. Espero que tenham gostado. Um beijo.